Boa noite, pessoal. Como eu postei mais cedo hoje no grupo da EBD, a aula sobre aborto foi tão produtiva e eu analisando, eu decidi que acho que valia a pena todo mundo ter essa aula. Sei que nem todos puderam estar no domingo agora, somente Monique, Léo e a Natasha estavam lá, mas não é por causa disso que vocês não vão ter acesso a esse conteúdo, por isso eu estou fazendo essa aula extra hoje. São dia 1º de maio, 6h04 da noite, e novamente vou deixar já a orientação para vocês. Essa aula vai ser um pouquinho maior, mas por favor, assista essa aula, ela vale a pena. Uma hora ela vai ser útil, uma hora alguém vai perguntar para você sobre aborto, alguém dentro da igreja, alguém fora da igreja, e você vai ter material suficiente para poder explicar para essa pessoa por que esse assunto é tão controverso e por que esse assunto desagrada tanto a Deus. Vamos começar como a gente sempre começa, orando. Senhor, obrigado pela tua misericórdia e graça, obrigado por mais um dia na tua presença, Senhor. Guarda as nossas vidas, tira da nossa mente qualquer impedimento, qualquer coisa que possa nos afastar da tua vontade, Senhor, possamos aprender o teu querer. Guarda a nossa vida, é o que peço e agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós começamos a aula de domingo com uma atividade que eu tinha deixado para a Monique fazer, que era para trazer para a gente uma definição legal sobre o que é o aborto. E ela definiu muito bem. Ela trouxe os motivos pelo qual o aborto é permitido, os motivos que eles são proibidos. Então, um breve resumo. O aborto ele é considerado crime quando a mulher provoca aborto em si ou permite que outros provoquem esse aborto. Isso traz uma detenção de 1 a 3 anos. A pessoa que provoca o aborto também, com ou sem o consentimento da gestante, também é passível de pena. A lei brasileira ela permite o aborto em 3 casos. O primeiro é quando corre o risco à vida da mulher. Quando a mulher não há uma outra forma de salvar a vida dessa mulher, o aborto ele é autorizado. O segundo caso é no caso de um feto anacéfalo, ou seja, um feto que foi formado e não tem cérebro. A Constituição brasileira permite que essa mulher aborte. O terceiro caso é o caso quando resulta de aborto. E aí, com o consentimento da mulher ou com o consentimento do responsável legal, caso seja menor de idade. Um outro dado é que no último dia 29 de novembro do ano passado, de 2016, a primeira turma do STF, ao analisar um caso de pedido de habeas corpus de pessoas que estavam presas para trabalharem numa clínica clandestina de aborto no município de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro mesmo, eles decidiram que essas pessoas não tinham que ficar presas porque o aborto foi realizado em um feto com menos de 3 meses. Lógico que essa decisão não é vinculante, não é qualquer mulher que com menos de 3 meses vai poder abortar e vai ficar livre das penalidades da lei. Mas é interessante a gente perceber como é que esse assunto ele é tão importante que ele chegou ao Supremo Tribunal Federal. Eu coloquei um pouco, logo de manhã, mais cedo também, um link do vídeo publicitário feito por artistas de uma grande rede de emissoras de TV pró-aborto, tentando te convencer que o aborto ele é correto, que a permissão para abortar ele é correta. E aí eu deixei o link. Eu espero que vocês tenham visto. Se não viram, vá lá, vê esse vídeo e volta para acabar de ver essa videoaula, porque eu vou começar agora a falar um pouquinho só sobre esse vídeo. Esse vídeo promovido por esse grupo, eles usam uma deturpação da interpretação da Bíblia para justificar seu ato. Eu acho absurdo como eles viram e falam, Maria concebeu virgem. Eles contestam não só a divindade de Jesus Cristo, mas a profecia feita por Isaías 700 anos atrás. E eles usam um argumento muito baixo. Eles falam o seguinte, eles falam num trecho de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe chamará Emanuel. Eles contestam que o termo virgem dessa passagem foi traduzido errado do hebraico para o grego. O texto original em hebraico usa a palavra, onde é traduzida como virgem, usa a palavra alma, que realmente não significa virgem, mas significa donzela, uma jovem pura. O termo hebraico para a palavra virgem é betulá. Mas cabe aí 2 considerações. A primeira, nós estamos falando de Israel 700 anos antes de Cristo.
E toda mulher jovem, em idade de casar, mas não havia sido casado, era chamado de Alma. Toda vez que se falava de uma jovem, falava-se de Alma, uma menina pura. O termo Betulá, ele só era usado quando a mulher já havia passado a idade de se casar e essa mulher ainda era virgem. E aí falava, fulana Betulá. Eles não usavam o termo Betulá para uma menina nova, para uma jovem, porque, primeiro, que era meio inconcebível no meio do povo de Deus que uma jovem não fosse virgem. E segundo, que seria uma redundância. Considerando que Alma significa donzela, uma menina pura, não haveria por que você falar uma menina pura e virgem. O termo menina pura já define a virgindade daquela menina. Porém, eles tentam confundir isso para justificar uma atitude que eles acham certo. Mas isso não é tudo. Isaías fala que o Senhor vos dará um sinal. Que sinal haveria se uma mulher que já não era virgem engravidasse? O que de anormal teria nisso? O que mostraria isso? Uma ação de Deus. Somente uma virgem concebendo poderia mostrar que houve a mão do Senhor sobre aquela gestação. Mas vamos lá, por que esse termo é tão polêmico? E por que esse termo tem de ser tratado dentro da igreja? Nós vamos começar a analisar aqui o aborto. Nós vimos na videoaula anterior que uma grande parte das pessoas que abortam chamam-se cristãos. Muitos estão dentro da igreja e tomam essa decisão porque não foram devidamente orientadas. Para isso, essa aula, para você ficar sabendo o que Deus pensa sobre isso. Primeiramente, nós temos lá em Êxodo 20:13 a ordem de Deus nos 10 mandamentos: não matarás. Não matarás. É tão difícil compreender, não matarás? Aí você pode alegar como eles alegam, tá, mas aí está falando de matar uma pessoa que já vive, e não um feto. E aí nós vamos para uma segunda questão. A destruição da vida humana concebida, seja ela embrionária, fetal ou viável, é uma violação da obra única de formar as pessoas que só Deus faz. Jó relata numa das suas lamentações, no capítulo 31, versículo do 13 ao 15, ele diz assim: se desprezei o direito do meu servo, da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo a causa, lhe responderia: aquele que me formou no ventre, não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? No versículo 15, Jó consegue entender que foi Deus que formou ele, dentro ainda do ventre. A questão dele tratar bem ou não o servo não era posterior ao nascimento, por causa da sua submissão a Deus, mas é anterior ao nascimento. Ele entende que ele e os servos foram feitos igualmente, como feto, dentro da barriga de suas mães. O aborto, ele também está relacionado com o que a Bíblia condena repetidamente: derramar o sangue dos inocentes. E aí eu vou abrir um parênteses. Existe uma declaração do grupo Wicca, é um grupo de bruxas, feiticeiras, ou como você quiser chamar, que definem que Deus é uma mulher, e nós cristãos não defendemos que Deus é homem. Deus é Deus. Deus nem poderia ser homem, porque o homem é uma criação tão imperfeita. Como é que você vai comparar Deus conosco? Isso é uma inversão, tentar fazer Deus semelhante ao homem, e nós não tentamos fazer isso. Mas as Wiccas falam o seguinte: Artemis, que personifica o respeito pela vida animal, aceita a necessidade da caça, mas apenas se regras rituais de absolução forem observadas. Na maioria das religiões da deusa, um raciocínio similar é aplicado aos fetos e aos recém-nascidos. É perfeitamente aceitável que uma mulher que dá vida também a destrua sob certas circunstâncias. E aí eu vou abrir também mais um parêntese. Muitas dessas clínicas de aborto pegam esses fetos e revendem esses fetos. Esses fetos são utilizados em vários rituais de magia negra, e isso é sabido entre as pessoas que já praticaram ou que praticam esses tipos de rituais. A indústria do aborto fatura milhões com a venda desses fetos. Mas você ainda pode alegar o seguinte: como é que a gente vai deixar uma criança nascer de repente numa família desestruturada, para passar fome, para passar miséria, para ficar abandonada? E aí a gente, ao julgar a vida humana difícil e trágica como uma forma de justificar que isso é um motivo para tirar a vida, contradiz totalmente o ensino bíblico de que Deus ama
mostra o seu poder de graça também através do sofrimento, não apenas ajudando as pessoas a evitarem o sofrimento. Paulo, na sua carta de Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz isso, a partir do versículo 3 diz isso, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Permita-me agora fazer um questionamento para vocês. Se você conhecesse uma mulher que está na 9ª gravidez, os 8 filhos que ela teve antes, 3 são surdos, 2 são cegos, 1 sofre de retardo mental, e ainda ela tem sífilis, que ela vai passar para essa criança como nascer, naturalmente. O marido dessa mulher, ele é alcoólatra, espanca os filhos, e há uma grande probabilidade que esse filho que ela espera também venha a ser surdo. Provavelmente 70% dos filhos dessa mulher vão morrer antes de completar a idade adulta. E aí, nesse caso, baseado nesse pensamento, você recomendaria que ela fizesse um aborto? Se você respondeu sim, lamento informar, mas você acabou de matar Beethoven, o maior gênio musical da história humana. E se a mãe de Beethoven tivesse decidido abortar? É um pecado também que a gente vê constantemente justificar o aborto como o fato de que as crianças vão para o céu ou que vão ter uma vida completa na ressurreição junto a Cristo. Essa mesma justificativa poderia então ser usada para matar uma criança de 1 ano de idade. Esse seu sobrinho, esse seu filho do seu vizinho que você tem tanto carinho, por que então essa pessoa não pega e mata essa criança? Porque essa criança também vai para o céu. E considerando que a igreja é um conjunto de pessoas que buscam ao Senhor e foram remidas pelo sangue do Cordeiro, por que a gente então não tem uma ideia mais legal em vez de ficar batalhando todo dia? Por que não se tranca todo mundo dentro da igreja, ateia esse fogo, morre todo mundo e todo mundo vai para o céu junto? O nível de desculpa quando você quer fazer um erro não acaba. Paulo falou isso também na mesma carta para os Romanos. No capítulo 6 ele fala assim: permaneceremos no pecado então para que a graça abunde? E no capítulo 3, versículo 8, faremos males para que venha um bem? Em ambos os casos, a resposta é um ressonante não. É presunçoso tomar o lugar de Deus e querer controlar o seu inverno. Nosso dever é obedecer a Deus, não querer ser Deus. Cabe somente a Deus, o Criador, dar ou tirar uma vida humana. Não é nosso direito pessoal fazer essa escolha. Quando Jó ficou sabendo que todos os seus filhos tinham sido mortos, Jó declarou com toda firmeza na sua fé: não saí de dentro da minha mãe, não tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Somente o Senhor pode dar ou retirar uma vida. Mas como vocês viram no vídeo, o tema é meu corpo, minhas regras. Meu corpo, seu corpo. O que é corpo? A física define corpo como uma quantidade limitada de matéria, como por exemplo um bloco de gelo, uma barra de ouro. O corpo é uma coleção de massa, tomada uma a uma. Ou seja, o que é corpo? Corpo é tudo e qualquer coisa que possa ser experimentada com medidas físicas. Tudo que tem existência física e extensão no espaço, matéria, que tem substância. Para a filosofia, para Platão, o corpo é o cárcere da alma, é a prisão da alma. Para Aristóteles, o corpo não é um obstáculo à alma. Na verdade, ele se compõe com a alma, que resulta na substância. A alma dá forma ao corpo, a alma dá movimento ao corpo. Vocês vão ver que o vídeo deu tipo uma cortada, porque eu estou tendo que dar várias pausas por causa que eu moro numa vida e a juventude aqui está bem eufórica por causa do feriado do dia do trabalho. Então, para tentar evitar que fique muito ruído no vídeo, às vezes eu vou ter que estar dando uma pausa. Mas voltando, Paulo fala em Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 12, o seguinte: desse modo, quando o membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Efésios também, Paulo relata o seguinte: nós somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. E aí eu faço a pergunta: seu corpo, suas regras,
Mas aí não é o corpo de Cristo. E lembrando que essa aula não é para quem não é cristão. Isso eu estou falando para um público cristão. Um público cristão que se declara seguidor de Jesus diz que faz parte do corpo de Cristo. Então, uma notícia: seu corpo não é mais seu corpo. É o corpo de Cristo nas regras de Cristo. Nós poderíamos argumentar com quem não é cristão o seguinte: tá, seu corpo, suas regras, mas a física diz que seu feto tem 2 células, isso pode ser medido fisicamente, aquilo ali também é um corpo. Então é seu corpo, suas regras, corpo do feto, suas regras. Mas podem dizer que isso é uma opressão machista, e então vamos especificar da seguinte forma: vá lá, aborte se for um menino. Mas se for uma menina, você vai lutar contra a mulher? Isso não é uma opressão machista sobre uma mulher que está dentro do seu ventre? Infelizmente, se a pessoa não estiver disposta a mudar de opinião, nem adianta discutir. É uma idiotice discutir com quem não quer mudar de opinião. Mas, voltando, a Bíblia proíbe o aborto? Eu já ouvi essa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta. E se você for observar, a Bíblia ela é muito específica quando ela ensina coisas muito importantes. No livro de Atos, quando se fala dos bereanos, quando Paulo cita os bereanos e fala o seguinte: os bereanos foram muito mais nobres do que os de Tessalônica, conferindo se era isso mesmo que estávamos falando, se o que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Isso está em somente 2 versículos. As coisas importantes da Bíblia estão em espaços bem pequenos, para que somente aquela pessoa que aplica o seu coração para aprender a palavra de Deus possa encontrar isso e possa realmente seguir segundo a vontade de Deus. Lógico, Deus deseja que todos tenham acesso ao conhecimento, mas Ele deseja que você se aplique. E o aborto é proibido pela Bíblia? É. Êxodo capítulo 21, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Aí você vai falar: mas Fernando, ele está falando que o cara vai pagar uma multa só se o cara fizer abortar. Então, isso eles não foram pesquisar, mas aí há um erro de tradução. Na verdade, a edição Almeida, a revista atualizada, já corrigiu esse erro de tradução, porque quando o termo que é traduzido como aborte, na verdade, é Itzal Edin, que significa os seus filhos saíram. O que a Bíblia fala no hebraico? Fala o seguinte: se o homem golpear uma mulher e essa mulher tiver essa criança prematuramente, ou seja, essa criança sair, mas não houver motivo de morte, esse cara vai pagar uma multa. Mas se morrer, olho por olho, dente por dente. O que é impressionante é que Deus, quando passou as suas regras para o povo de Israel, e consequentemente, como Jesus mesmo disse, que não veio abolir a lei, mas para cumprir, Deus deu uma coisa chamada cidade de refúgio. Todo homem que matasse outro sem ter intenção de matá-lo poderia ir para essa cidade de refúgio e estaria livre de qualquer vingança. Se, por exemplo, você estivesse construindo uma parede e não tivesse estruturado ela bem, e uma pessoa estivesse passando do outro lado e essa parede caísse e matasse aquela outra pessoa, e comprovasse que você não tinha nada contra ela, você nem conhecia ela, você tinha o direito de não ser morto, de não pagar por esse acidente. Porém, a única vez que a Bíblia pune alguém por um crime acidental, ou seja, por um homicídio acidental, é nesse caso. E aí? Isso já não é prova o suficiente de que Deus guarda a vida daquele feto? Se Deus criou uma única punição por um crime acidental, nesse caso, no caso que levasse à morte de um feto, você acha que para Deus isso não é importante? O feto, ele já é uma pessoa. Vejamos, por exemplo, na Bíblia, quando Lucas relata no capítulo 1, versículo 39, de novo tive que parar por causa do barulho, mas vamos lá. Lucas no capítulo 1, versículo 39 e 45, vamos ler aqui, diz assim: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá,
entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou ela em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde recebo tanta graça que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao ouvir a voz da tua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe dissera. Esse relato é do momento da onde Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, mãe de João Batista. Isabel em torno de 6 meses, Maria em torno de 3 meses. E aí, quando Maria entra, a criança dentro do ventre de Isabel, João Batista, começa a se mexer, começa a se encher de Espírito Santo, porque a criança que estava dentro da barriga de Maria estava sendo já reconhecida como o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, o feto não tem vida? O feto não é uma vida? Você tem certeza? É uma vontade que nós temos de, às vezes, e eu sei muito disso, quando eu era do mundo eu usava muito a Bíblia, tentava distorcer a Bíblia para justificar algo que eu iria fazer, para acreditar que eu estava certo. O embrião, ele é uma pessoa. Muita gente argumenta sobre a opinião cristã quanto ao aborto, fala assim, no caso de um estupro ou um incesto. E a gente tem que responder com segurança, por mais horrível que seja ficar grávida de um estupro incerto, isso torna o assassinato de um bebê a resposta. 2 erros não vão fazer um acerto. A criança resultante de um estupro, de um incesto, pode ser dada para adoção por uma família que vai amá-la, que seja incapaz de ter filho por conta própria, ou a criança pode ser criada pela mãe. Mais uma vez, o bebê não deve ser punido pelos atos malignos do pai, do cara que gerou aquela criança. Um outro segundo argumento que surge como opinião cristã quanto ao aborto e quando a vida da mãe está em risco? E aí, honestamente, essa é a pergunta mais difícil de ser respondida quanto ao aborto. Primeiro, porque a situação traz menos de 1/10 dos abortos realizados hoje em dia são por esse causa, por esse motivo, são porque a mulher está com a vida em risco. Mas se acontecer, essa mulher tem que ser direcionada a orar a Deus, a conversar com o Senhor, a conversar com as suas lideranças religiosas, a orar e a pedir para que Deus lhe dê a orientação do que deve fazer. Mas o Senhor, ele é capaz até de sustentar essa mulher e até fazer essa criança vir sustentar a vida dessa mulher. Mas é uma plena exceção. 94% dos abortos realizados hoje em dia são por razões diferentes da vida da mãe estar em risco. A vasta maioria das situações pode ser qualificadas como uma mulher e o seu parceiro decidindo que não querem o bebê que eles conceberam. E por que eu ressaltei o seu parceiro? Porque a maioria dos abortos está relacionado com o homem que abandona a mulher, com o homem que diz que não quer ter a criança, e também isso envolve os familiares que impõem a esses jovens, às vezes, abortarem. Existe uma lei no Brasil, uma lei de doação de bebês, quando você não quer ter uma criança, ou quando você vai ter uma criança e não quer ficar com ela. Antes de nascer essa criança, você pode avisar o conselho tutelar para essa criança ser posta à adoção. E após uma análise, o conselho tutelar vai pegar essa criança, vai colocar ela em adoção, e essa mulher que não queria ter essa criança vai prosseguir com a vida dela normal. Agora permita-me compartilhar com vocês um momento muito pessoal da minha vida e por que eu acho tão importante a gente discutir sobre aborto. Eu, com 16 anos, namorava uma menina de 19, depois de 6 meses de relacionamento, essa menina engravidou. E para mim foi um impacto, né? Eu tinha 16 anos e eu fiquei pensando, caramba, meu pai. Mas eu tinha um emprego e rapidamente arrumei uma outra atividade junto com aquela para fazer e conversamos com a minha família aceitou e falou que onde comem 2, comem 3 e vamos lá, vamos cuidar dessa criança quando essa criança nascer. E a gente estava se acostumando muito com essa ideia, porém a gente não tinha contado para a família dela. Quando a gente contou para a família dela, a mãe dela me expulsou da casa. E aí eu só conseguia falar com ela pelo telefone. E ela começou a me relatar as pressões que a mãe dela estava fazendo para ela abortar essa criança. E um belo dia, no dia 29 de dezembro, no dia do aniversário do meu pai, ela me ligou de manhã cedo e falou para mim, Fernando, o Gabriel foi embora.
Esse era o nome que a gente ia dar à criança. E aquilo foi muito ruim para minha vida. A partir dali eu comecei a me afundar cada vez mais nas drogas. E 10 anos depois eu sentado numa linha de trem, fumando crack. E eu falei isso no EBD porque isso é uma imagem muito emblemática da minha vida. Eu estava decidido se eu pulava ou não na frente da linha do trem, porque eu pensava, já matei uma vida, o que custa eu tirar a minha? O aborto ele tem que ser tratado, ele tem que ser conversado, tem que ser dialogado. Muitas mulheres no meio cristão praticam o aborto e muitas outras mulheres que não são cristãs vão procurar uma pessoa que é cristã para conversar sobre aborto. E você, jovem, vai ter um momento da sua vida que um amigo teu vai vir conversar sobre isso. Então, reflita sobre o que foi falado nessa aula. Não pule essa aula. Veja ela. Procure se informar mais um pouco sobre esse assunto. Eu estou aberto aí para discussão. Se ficou alguma dúvida, venha a mim, fale comigo no Zap, no privado. Fale comigo pessoalmente na igreja domingo. Mas eu quero que vocês reflitam o seguinte: Deus é quem dá a vida. E desde o momento da concepção, a mão de Deus já está sobre a vida daquela criança. Não derrame sangue inocente. Entenda e seja um defensor dessa ideia de que o aborto ele é um crime. E é um crime contra a santidade do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Quarta ou quinta-feira, quarta-feira eu devo ter o curso, mas quinta-feira eu estou postando a videoaula sobre dessa semana. E a aula dessa semana vai ser sobre sexo antes do casamento. Que Deus abençoe vocês. Valeu!